formas e assadeiras na confeitaria pet. Qual usar para cada tipo de petisco? É sobre hoje. Hoje é isso que nós vamos conversar na nossa aula. Temos aí várias opções para quem está começando na confeitaria pet. Vamos falar aqui de formas que provavelmente você já tem em casa e algumas que podem ser novidade e facilitar muito no seu processo e também deixar o seu petisco muito mais bonito. Uma forma faz muita diferença na cocção ou então no formato que você deseja fazer esse petisco. A primeira forma, que é uma das minhas preferidas na confeitaria pet, muito indicada para você que quer começar a fazer biscoitos, que é a nossa forma perfurada. Essa forma aqui, ela é ótima para fazer biscoitos, isso porque ela tem alguns furinhos, olha só. O que acontece com essa forma? Olha, tá até amassadinha aqui, ó. Essa aqui são formas já de muitos anos, então o material dela facilita muito na limpeza, né? Você sempre consegue deixar aí ela bem limpinha. E o mais bacana dessa forma, que para os biscoitos, como ela tem esses furinhos, né? O que acontece? O calor do forno vai entrar tanto por cima quanto também por baixo da forma. Isso vai fazer com que você otimize o seu tempo, não precisando aí virar os biscoitos, e eles também não vão ficar com aquele aspecto de torradinho, de queimadinho, tá? É muito mais fácil você padronizar os seus biscoitos com esse tipo de forma, né? E aí você vai olhar para mim e vai falar, tá, Carol, mas essa forma ela só vai servir para os biscoitos? Olha, tem muitas utilidades para essa forma aqui. Além de você conseguir sim fazer massas como de bolo, por exemplo, numa forma assim, tá? Ou colocando apenas um papel manteiga, né, para não vazar nos furinhos, claro. E você vai utilizar essa forma desta maneira aqui. Então você consegue fazer uma massa bem fininha, fica ótima para você utilizar cortadores e fazer aí já da altura específica de cada camada. Então é muito fácil você padronizar quando você precisa fazer uma grande quantidade, né? É uma forma aí bem bacana para você trabalhar. Outra utilização da forma perfurada, tá? Então, além da gente poder fazer os biscoitos ou poder fazer massas de bolo colocando o papel manteiga, ela ainda serve como base para outras formas. Quando a gente coloca qualquer tipo de forma que seja muito pequena ou você tem uma dificuldade maior de retirar, você sempre deve colocar uma forma embaixo dessas formas menores. Isso porque na retirada do seu forno vai ficar muito mais fácil, o risco de se queimar também é bem menor, né? E quando você for usar essa forma, você sempre usa ela dessa forma, não assim. Isso porque se você coloca uma forma aqui e for puxar muito rápido do forno, ela tem o risco de cair, certo? Então você sempre vai utilizar dessa forma aqui, ó, que vai ficar facílimo para você retirar do forno e também não vai ter o risco do seu petisco, do seu produto cair no chão, tá? Então essa forma aqui, ela tem 40 por 40, tá? É uma forminha quadrada e é minha indicação se você está começando e deseja comercializar os biscoitos, tá? Então, essa é uma forma, para quem não produz biscoitos, né, não é um investimento aí necessário, mas para quem está começando a produzir biscoitos, além de facilitar no processo por não precisar virar, a padronização dos seus biscoitos vai ficar muito mais fácil com essa forma aqui, tá? Então, minha primeira indicação para vocês que estão começando, forma perfurada, várias utilizações, tá? Ela é muito fácil para você que faz petiscos também e quer fazer o congelamento individual, tá? Então, essa forma aqui você também consegue colocar um plástico sobre ela, colocar todos os produtos, fechar ela ou com plástico filme ou com um plástico de freezer, fazer o congelamento individual e depois para você retirar e colocar dentro de outra embalagem vai ficar muito fácil
nessa forma aqui, porque ela cabe bastante, fica bem esticadinho. Então é uma forma aí de você usar para outra utilidade também, tá? Continuando aqui, eu comentei, né, formas, assadeiras, e também durante esse processo aí do curso, né, da nossa comunidade Chefe de Animale, tem esse outro termo que as pessoas utilizam para formas e assadeiras, que é tabuleiro. Eu conheci o tabuleiro como aquelas coisas para mandar os bolos, sabe? Então esses tabuleiros para mim era mais conhecia mais como uma forma aí de ser aquelas bailarinas, né, que são enviadas junto para o cliente. Mas eu acabei descobrindo que no Brasil tem muita gente que chama formas assadeiras de tabuleiro, tá? Então um termo aí também, uma curiosidade, né, para quem não sabia, assim como eu, que aprendi faz pouco tempo sobre essa nova colocação aí que o pessoal fala em outras regiões do Brasil. Outras formas, nós temos tantas formas aqui para conversar, né? Eu vou tentar ser breve. Vamos falar então sobre as formas de silicone. As formas de silicone, né, a gente tem aí de qualquer formato que você imaginar. Essa daqui é uma forma de donuts, né? Então, essas formas de silicone, elas são perfeitas para os petiscos da nossa parte aí pet, porque nós não utilizamos muito óleo nas receitas, né? Então, acontece aqui que fica muito fácil de você retirar os produtos dessa forminha. E não somente para produtos assados, sempre lembrando, tá, pessoal? Existem algumas formas que elas não podem ir para alta temperatura, tá? Então, procure as que são feitas aí para ir no forno. Da mesma forma que eu comentei das outras forminhas, o que acontece? Elas são muito maleáveis, né? Então fica impossível você colocar uma forminha, apenas ela no seu forno, tá? Sempre você vai precisar de uma base. Continuamos aqui a forma perfurada, perfeita para isso, né? Tanto para você levar para cocção, como produtos à base de gelatina que vão para a geladeira, porque é uma forma onde você consegue porcionar todos os seus produtos e também passar um plástico filme com muita facilidade, tá? Então é uma forma aí de você também fazer a cocção ou armazenar na geladeira aí para gelificação firmar e você conseguir um produto aí refrigerado. Então essas formas aqui a gente encontra forma de bolo, de donuts, de muffin, de cupcake, né? Para você fazer então qualquer item que seja uma massinha, um cupcake ou então um donuts, essas forminhas vão te auxiliar para não grudar e também fica muito bonito o acabamento em geral desse tipo de forma, tá? Como não gruda, como você não precisa passar nenhum tipo de faca, garfo para tentar retirar, ele fica muito perfeito ao entorno. Então, essas formas aqui eu indico tanto para fazer produtos de cocção, não somente bolos, cupcakes, donuts, mas também até mesmo massinhas à base aí de proteína, tá? Então, se você quer fazer o estilo de um bolinho de carne, por exemplo, e não quer bolear ele, você pode colocar nas forminhas de silicone aí, que além essas menorzinhas, né, que são de mini muffin, de muffin, elas são boas porque elas são pequenas e dão aí a porção para um pet, então fica muito fácil para você porcionar. As formas de bolo também de silicone são muito interessantes aí, porque elas têm vários formatos, né? Então, desde formatos no estilo desses bolos enfornados ou de pudim, você também encontra elas de silicone, como também formas de bolo ou com formatos aí na lateral, um pouco mais estilizado. Então, são formas que você consegue modificar a forma de um produto muito rápido, né? E também você vai ter um acabamento nesse petisco muito bonito. Além de você conseguir colocar em qualquer tamanho de forma, você vai ter muita facilidade para porcionar para o seu pet. Então, formas de silicone, no geral, utilizadas na confeitaria pet, são muito interessantes, né? Para a gente conseguir aí fazer a retirada deles e também para fazer a cocção, tá? Então, lembrando aí que eles ficam uns petiscos muito bonitos, muito perfeitos e são ótimos porque a gente não utiliza tanto óleo na confeitaria pet, que é o que acontece com essas formas que não temos aí
nenhuma parte para retirar, como as de fundo. Olha, esses fundos removíveis aqui que a gente já vai falar como é. Então, é o caso desse tipo de forma. Essa é uma forma de osso, né? Mas falando no geral desses tipos de forma, ou até mesmo as formas mais tradicionais aí que vocês têm em casa, né? Esse tipo de forma, quando você for fazer algum produto nela, principalmente bolos, né? Pelo tamanho, sempre você tem que passar o óleo na lateral, tá, pessoal? Porque senão vai grudar. Por esse motivo, as massas com pouca gordura, então ela precisa aí de um auxílio para a gente conseguir retirar essa massa com perfeição. Mesmo quando você for fazer um bolo no estilo de corte, bolo de corte é um bolo tradicional, pensem aí no mundo humano como uma nega maluca, né? Se você vai fazer um bolo de corte, mesmo assim eu indico você a passar um pouco de óleo na sua forma. Untem as formas quando principalmente elas não têm aí nenhum tipo de auxílio para você retirar o produto, tá? Outra opção é colocar, além de untar com um óleo, é colocar um papel manteiga, tá? Vai facilitar muito se você quiser fazer a retirada. Então, no caso dessa forma aqui, a gente untando, colocando um papel manteiga, né? A gente vai, para retirar, passar a faca nas laterais e com o auxílio do papel manteiga e também da gordura que estava aqui, a gente vai conseguir virar essa forma e retirar por completo o nosso petisco, tá? Principalmente essas formas que tem cantinhos, tá? Que são alguns formatos. Tome muito cuidado para passar em toda a parte interna da forma, que vai te facilitar muito e vai fazer aí com que você não se frustre por causa de não conseguir retirar um bolo desse tipo de forma. Se você está começando, a minha indicação geral aí, pessoal, são as formas de fundo removível. A gente encontra todas as opções de tamanho, de formato que vocês imaginarem dessas formas. Existem umas que você consegue abrir a lateral, então ela ainda dá uma expandida, né? Mas existem assim essas mais simples, que são apenas com o fundo removível. Essas formas, elas são perfeitas para assar os bolos, né? Então, se você está fazendo pela primeira vez os bolos de aniversário, se atente a esse tipo de forma aqui, tá? Então, como eu comentei, vai ter formas quadradas, redondas, de todos os tamanhos que vocês imaginarem. Então, é uma opção aí para você que está começando, fica muito mais fácil de você assar o produto, tá? Também, nesse tipo de forma aqui, untar um pouquinho de óleo também auxilia bastante para você não danificar o bolo quando for retirar. Esse tipo de forma aqui, quando você retira o bolo do forno, você espera ele baixar a temperatura até que você conseguir mexer na sua forma. Se o bolo fica dentro da forma até ele esfriar, o que vai acontecer? Como o bolo está quente, ele vai criar umidade embaixo da forma e ele vai acabar umedecendo o seu bolo. Então, assim que você conseguir tocar na forma sem risco de se queimar, claro, né? Espera baixar a temperatura, mas antes do bolo esfriar, você já pode fazer a retirada para não ocasionar aí dessas umidades, desses pingos, né? E poder o seu acabamento não ficar tão perfeito, né? Se for aí um bolo para você fazer a cobertura e tudo, você consegue tranquilamente, né? Não é que o bolo não está seguro para consumo, mas você consegue tranquilamente aí com a própria cobertura cobrindo esse tipo de imperfeição, tá? Mas um detalhe que é sempre importante falar. Então essas formas aqui são nesse tamanho, né? São bem específicas aí para fazer bolo. Você consegue também fazer tortinhas, por exemplo, com base de gelatina nesse tipo de forma. Mas aí o que eu indicaria para você? Usar formas menores. Então olha o tamanho dessa forminha aqui. Então essa forminha, ela é ótima, não somente para fazer as massas de bolo, que você pode, normalmente essas aqui elas vêm em 10 unidades, 10 a 12 unidades, essas forminhas aqui. Como assim, Carol? Fazer um bolo dessa altura, você usa essas forminhas aqui para fazer as camadas do bolo. Então,
você já vai ter camadas prontas, né, do mesmo tamanho para você poder aí dar altura e fazer 3, 4, né, camadas, dependendo do seu objetivo aí. Então, além disso, para você fazer tortinhas, quiches, né, no geral, tá, pessoal? As forminhas aqui, elas vão com certeza te auxiliar. Você consegue fazer tortinhas com base, por exemplo, fazer uma cocção com uma base de uma massa embaixo, assim como uma torta de maçã humana, a gente consegue fazer ela na versão PET, ou um cheesecake, por exemplo, a gente consegue fazer a massinha, assar ela, também o caso do quiche, que é essa forminha que a gente utiliza. Só perguntando o tamanho dessa daqui, essa daqui ela tem 7 centímetros, tá, pessoal? Então, essa forminha aqui, ela vai te auxiliar muito, muito, muito para você fazer esse tipo de petisco. Você faz a cocção dessa massinha e depois coloca qualquer tipo de base, ou um cream cheese com gelatina, por exemplo, ou faz uma base salgada até mesmo nas tortinhas, coloca, gelidifica e até se você quiser, no caso do cheesecake aí falando, né, quiser fazer uma calda de frutas, por exemplo, você consegue inserir e com muita, muita facilidade você vai conseguir retirar a forminha inteira. Outro detalhe falando dessas formas com fundo removível, né? O que acontece? Muita gente fica na dúvida de como tirar esse produto daqui de dentro. Porque o que acontece? A partir do momento que você coloca aqui a mão, o que vai acontecer? Essa forma ou ela vai entrar para dentro do seu braço, né? Então, temos algumas opções para fazer isso daqui. Tenho meu copo de água aqui, deixa eu fazer com ele. Uma opção é você utilizar de uma base para retirar e você poder movimentar o seu bolo, muito simples, muito básico, super fácil, ó. Então, apenas com uma base, com um copo, né, se for um bolinho pequeno, ou então pegar uma forma, ou algum item aí que você consiga colocar exatamente na base, onde você retira e consegue aí movimentar o seu bolo normalmente. Ou então, outra opção é com a própria mão, mas prestem atenção, né, você vai retirar, já vai vir com a outra mão, pega a sua base, larga essa daqui e aí então você movimenta o seu bolo. Por isso, né, muito cuidado com a temperatura dessa forma. Já imaginou? Tá meio quente, você querer retirar, fazer isso aqui, cair no seu braço a forma quente. Então, muito cuidado a esses detalhes, tá, pessoal? Para não acontecer. Essas pequenininhas, como a basezinha dela é bem pequena aqui, fica um pouco mais difícil a gente achar aí alguma coisa que a gente consiga fazer igual esse que eu fiz agora desse movimento. Mas apenas com os dedos você consegue levantar, retirar e já ter aí prontinho para você porcionar. Nunca esqueçam, né, uma coisa óbvia, mas não vou falar aqui, nunca esqueçam de retirar o fundo removível desse bolo, né? Então você vai retirar o bolo e depois você vai vir e retirar o nosso fundo removível, tá? Muito cuidado, principalmente com massas tipo do quiche, que ela é uma massa que você tem muita facilidade de retirar, mas como ela é uma massinha bem fácil de moldar, como você aperta, né, a própria forma aqui para colocar ela, quando você retira, acontece sim dela ficar um pouco grudadinha embaixo. Você precisa vir com o auxílio de uma faca e puxar ela, vai sair com facilidade, mas pode acontecer, tá, pessoal? Eu digo isso porque uma vez não foi para o cliente, mas depois do processo de embalagem, eu fui colocar alguns produtos lá na frente, né, no nosso freezer, de a pronta entrega da loja, e eu observei que dentro de uma das embalagens, né, tinha um fundo removível. Então, a partir desse momento, nunca tinha acontecido, né, mas a partir desse momento aí, a gente ficou muito atenta a isso. A gente fiscaliza todos eles 2 vezes para não acontecer esse tipo de detalhe. Então, passando um pouco da nossa experiência aqui, são coisinhas que podem acontecer. Outra opção de fundo removível são essas forminhas aqui que tem uma aparência diferenciada, tá? Então, são outros tipos de acabamento. Então, vocês encontram elas
mais baixinhas, mais altinhas, então vai muito aí do que você deseja fazer, né? Eu tenho também algumas formas, quem é aluno do curso vai lembrar dessas forminhas, eu tenho algumas que são menorzinhas, quase desse tamanho aqui, desse furinho, ó. Só que elas são bem altinhas, elas são ótimas também para fazer estilo de tortinhas, qualquer torta que seja gelidificada ou até mesmo no forno. Então vai muito da temática aí que você deseja, do tamanho dos pets que vão consumir, né, esse produto, mas a gente encontra aí todas as opções de tamanho e formas no mercado, tá? Então temos muitas e muitas coisas de formas, assadeiras, sempre acontece aí de surgir muitas novidades. Outro item que eu gostaria de falar de formas e assadeiras, que são as formas de cupcake. Então, existem aí as formas onde a gente consegue colocar, deixa eu tirar uma aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. A gente consegue retirar essas forminhas de papel, né? Então, essas forminhas de papel aqui, a gente consegue colocar nessas formas que já tem específica aí para cupcake. Carol, posso comprar só essa forminha de papel e fazer cupcakes sem a forma de cup? Gente, ela não vai aguentar a massa. O que acontece? A nossa massa, ela é pesada, né? Então, ela precisa aí uma segurada para fazer a forma até ela assar. Se você coloca a massa, por ser um papel, ela vai acabar abrindo e o seu cupcake vai ficar todo aberto, assim, não vai ficar bonito o formato dele. Então, com essas formas, é necessário você ter a forma de cupcake para colocar elas e depois colocar a sua massa. Outro detalhe, forminhas de papel de cupcake. Os cups, elas precisam ser amanteigadas, pessoal. Se você olhar essa forminha aqui, você vai ver que ela é um pouquinho transparente e também dá para notar como ela é amanteigada. O que acontece? Se você compra, existem algumas que você compra, né? Tá vendo? Essa daqui, ela é específica para fazer a cocção, né? Mas existem algumas que você compra, deixa eu pegar essa branca aqui. A branca é a mais fácil de você visualizar. A branca, amanteigada, você vai ver que ela tem um brilho diferenciado. Se você, quando você for comprar, você vai ver algumas que elas são igualzinho os papéis. Essas forminhas, se você assa dentro delas, elas grudam de uma forma que você não consegue retirar o cupcake de dentro. Então, lembrando, massas para confeitaria pet são menos gordurosas do que a do mundo humano, que a gente usa uma grande quantidade de gordura ou de óleos em geral. Então, precisa ser a nossa forminha amanteigada. Muito cuidado, muita atenção na hora que vocês forem comprar. Carol, não tenho a forma, não quero comprar a forma, porque eu não sei se eu vou ter saída para cupcake, mas eu gostaria de fazer cupcakes. O que você me indica? Existem algumas formas que são próprias para você, que não tem aí a forma de cupcake, que são essas formas aqui, olha só, são forminhas de papel, também amanteigada, mas elas são bem estruturadas. Então, essa forminha, você consegue pôr apenas ela no forno tranquilamente, tá? E também, esses saia de cup, wrap, forminha de papel, enfim, você encontra aí uma diversidade de nomes. Essas forminhas aqui, elas são muito bonitas, tá? Para envio para o cliente. Você não precisa, por exemplo, além dessa forminha, colocar mais uma saia de cupcake que vai te ocasionar mais um custo. Elas são mais caras, sim, que as forminhas de papel, mas para você que não quer ter mais um processo aí para fazer cupcake, que é colocar essas forminhas de papel dentro da forma, depois retirar e para ficar bem bonito ainda você teria que colocar uma saia de cup. Então é uma alternativa aí já encontrada em qualquer loja de produtos naturais ou pela internet, tá, pessoal? Na internet a gente tem assim, ó, de várias e várias cores. Aqui eu tenho trouxe as laranjas e as azuis. Então, são forminhas que
sai muito bem o cup daqui de dentro. Se você fizer uma massa com muito pouca gordura, você também tem a possibilidade de untar essa forminha, tá? Então, uma opção aí para você que está começando ou então não conhecia. Outra coisa muito interessante dessas formas, para você que faz o congelamento de cupcake. Esse tipo de forminha de papel, olha só, essa aqui inclusive, deixa eu mostrar para vocês, só de manusear, ela já acaba dobrando. Então isso aqui vai tudo para descarte, tá, pessoal? Isso aqui a gente não usa, né? Porque já fica muito feio nos cups. E o que acontece? Quando você vai congelar um cupcake, mesmo que você... Deixa eu pegar a forma. Mesmo que você faça o congelamento numa forma, por exemplo, assim, ou até mesmo numa forma mais alta, né? Ó, você vai passar um plástico filme, vamos dizer assim, para fazer o congelamento, né? Individual. Depois você vai querer o quê? Colocar num potinho, você não vai deixar um negócio gigante assim, né? Dentro do seu freezer. Então, quando você vai congelar, se você encosta muito um cupcake no outro, ou então você coloca cupcake em cima de cupcake, o que vai acontecer? Como que você vai entregar para o teu cliente assim, gente? Então, assim, mesmo você tentando desamassar, né, essa forminha, fica nítido que ela aconteceu alguma coisa e o acabamento dela fica muito feio. Então, essas forminhas são perfeitas para isso. Para você que quer fazer o congelamento, quer ter cupcakes aí a pronta entrega de uma maneira muito rápida e fácil, essas aqui é a minha indicação para vocês. Elas acabam sendo muito fáceis de você fazer o congelamento. Elas não vão danificar com facilidade, a não ser que você realmente vá ali e amasse essa forminha, mas ela não vai danificar de você colocar um cupcake, até 3 camadas de cupcake, uma em cima da outra, tá? Então, uma opção para você que está se batendo com essa situação dos cupcakes, que foi uma coisa que também a gente demorou para definir como realmente ia ficar. Essas forminhas aqui foi a solução de muitos dos nossos problemas com os cupcakes, tá? Além dele ficar muito fácil para os clientes retirarem da embalagem. Quando o cliente compra um cupcake, ele vem... Eu não botei a embalagem aqui, né, pessoal? Mas quando ele compra um cupcake, ele vem numa embalagem unitária. Então, vamos fingir que é mais ou menos essa daqui. Ela vem numa embalagem unitária. Quando você vai retirar o cupcake, essas nossas embalagens, elas são um pouco mais altas. Então, você não consegue retirar ela dessa maneira. Você precisa apertar no fundo para ele erguer um pouquinho para você retirar. Então, isso também vai ajudar muito a não danificar essa forminha e entregar aí um produto para o tutor e para o seu cliente perfeito. Principalmente, né, o sabor não vai alterar, né, gente? Mas a gente está vendendo toda uma experiência. Então, para o cliente poder tirar uma foto, né, para você entregar já o seu cupcake totalmente decorado. O legal dessas forminhas, então assim, quando a gente faz, por exemplo, cupcake de carne, o que a gente faz? A gente faz uma formada com diversas cores. Então, assim, vou chutar aqui, que eu não sei exatamente a quantidade que é feita, mas 4 de cada cor, né? De 5 cores. Então, a gente tem aí a pronta entrega, um produto muito fácil para entregar para o cliente e de acordo com a temática da festa dele, seja aí de coloração ou um tema específico mesmo, né? Claro que, no geral, a gente só compra com esses estilos de decoração. A gente não compra nenhuma temática, né? Como, por exemplo, de uma princesa ou de um super-herói, né? Então, a não ser que sejam festas específicas. Festas específicas, no geral, os próprios clientes acabam trazendo aí essas saias de cup, né? Às vezes é um tema bem diferenciado, assim, também. Então, se não é um tema que não está muito em alta, fica um pouco mais difícil da gente encontrar esse tipo de material. Principalmente porque é difícil, né, um cliente vir com muito tempo de antecedência. Então, até para a gente pedir esse tipo de produto na internet,
pode acabar demorando, né? E até mesmo ultrapassando o tempo da festa. Então, por isso que é bacana você ter essas opções aí que atendam diversos tipos de temas, de colorações, de festas, né? E sempre ter algumas aí que sejam fáceis de você colocar com qualquer tipo de combinação, tá? Então, a gente tem também bastante, assim, de quibinho, né? Esses produtos que vão em estilo de docinho. Muitas prata, dourado, né? Que acaba aí entrando muito bem com diversos tipos de coloração. Então, assim, formas e assadeiras, pessoal, se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver aqui o que eu tô falando. Tem muita novidade todo dia no mercado. Hoje em dia, com essas lojas, né, estilo aí que você consegue até mesmo pedir de fora com muita facilidade e até um baixo custo, também a gente está cada vez mais descobrindo esses tipos de embalagens, de formas e assadeiras no geral. Então, aproveite-se disso. Essa aula foi aí para vocês conhecerem um pouco mais e ver que uma forma serve para diversos tipos de petisco. Muito obrigada pela companhia, uma ótima quinta-feira para vocês e até quinta-feira que vem.